Nós estamos aqui para lermos o Salmo de número 101. E o Salmo de número 101, que nós vamos ler daqui a pouco, ele é um salmo que fala sobre andar no caminho da perfeição, buscar ser perfeito. É como Jesus diz lá no Sermão da Montanha: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Essa é a demanda que Jesus nos coloca, que nós andemos em perfeição, de acordo com a vontade de Deus. Mas entendamos que essa perfeição, ela não é motivada por um esforço pessoal. Seria impossível sermos perfeitos somente pelas nossas forças e atitudes e jeito de ser. Mas precisamos do impulso do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo em nós. Então é sobre basicamente isso que o Salmo 101 fala. Eu quero ler, meditar e orar. Nós estamos lendo, meditando e orando em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. E eu quero pedir a você que você interaja, curta esse vídeo, transmita esse vídeo para outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp. E também, se você ainda não fez, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você esteja ciente, porque vai aparecer a notificação para você. Então eu quero te convidar agora a desenvolver esse raciocínio aqui de forma breve no Salmo 101, que diz assim, o Salmo, é um Salmo de Davi. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Esse é um salmo de Davi, é um salmo de um rei que procura se cercar de fiéis, de gente verdadeira, de gente honesta, de gente íntegra, assim como ele era, o rei era. É por isso que esse salmo também ele é conhecido como um salmo para as autoridades, sobretudo as autoridades cristãs, aqueles que ocupam cargos de liderança. Você que ocupa um cargo de liderança, você que é uma autoridade, talvez você seja um chefe, talvez você seja um dono de empresa, talvez você ocupe um cargo público de relevância, de importância, de liderança. Este é um salmo para você. É um salmo que busca nos colocar no caminho e nos abrir os olhos para nos cercarmos de pessoas verdadeiras, nos cercarmos de pessoas que refletem nos seus comportamentos a palavra de Deus. Eu diria que este salmo é um salmo em que o salmista apresenta as suas credenciais como alguém que busca a perfeição. Ele diz aqui, andarei, no versículo 1, na parte B aqui do versículo 1, andarei em minha casa com um coração sincero, ou seja, eu andarei em perfeição. E veja, não é uma perfeição, e ele vai falando aqui, né? Eu não vou pôr coisa má diante dos meus olhos, eu vou buscar fazer o que é correto, transliterando aqui, colocando em outras palavras, mas não é uma perfeição exterior, é sobretudo uma perfeição do coração. Porque a perfeição primeiro começa dentro do nosso coração e depois ela exterioriza, ela vai para fora. Ele fala, portanto, eu andarei com um coração sincero. Que essa seja a sua oração. Independente de você ser um líder, de você ser alguém que ocupa uma posição de autoridade, se você for uma pessoa simples, comum, você tem que buscar andar com um coração sincero, porque isso é a vontade de Deus para nós. Não é
uma vida de aparência, mas é uma vida íntima. Existem muitas pessoas que são justas aparentemente, que são verdadeiras aparentemente, mas no coração não são. E isso não adianta, porque Deus conhece o nosso coração, Ele nos sonda e conhece o nosso íntimo. E um outro aspecto importante do Salmo 101 é o fato de que Davi procurava se rodear de pessoas verdadeiras. Veja, o versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Tem um ditado popular que diz que quem anda com porcos, farelo come. Então, você deve, assim como Jesus fez, ir atrás dos perdidos, dos pecadores, para salvar essas pessoas, para ser um instrumento de salvação. Mas você não deve andar com esse tipo de pessoas. Você não deve ser influenciado ou influenciada por esse tipo de pessoas. Você deve se cercar de amizades que sejam verdadeiras diante de Deus, que busquem a santificação diante do Senhor, que busquem andar no caminho da perfeição de acordo com a palavra. São essas pessoas que devem te rodear, são essas pessoas que devem ser os seus amigos, os seus parceiros, os seus sócios, os seus funcionários, enfim, é isso que você deve perseguir, assim como muitas vezes sabemos que isso não é possível do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da liderança, mas é isso que nós devemos buscar, procurar os fiéis da terra. E aí Davi fala: o que usa de engano não vai ficar dentro de minha casa. Ou seja, a pessoa que não busca retidão, essa pessoa não quero perto de mim não, né? Que esse seja o seu espírito também. Veja que salmo interessante, né? Que salmo prático para as nossas vidas. E eu quero te convidar a orar. Talvez o conteúdo desse salmo ele vá de encontro, ele vá até você como um convite a que você possa orar nesse sentido aqui para viver isso. Então eu te convido a fazer uma oração nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, esteja concentrado ou concentrada neste momento aqui de oração. Pai, muito obrigado por este Salmo 101, porque ele nos mostra que nós devemos ser verdadeiros, que nós devemos ser santos, que nós devemos buscar a perfeição, que nós devemos buscar a integridade. Esta integridade, ela se encontra em primeiro lugar dentro de nós, para depois ir para o lado externo, exterior. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a sermos santos, perfeitos e íntegros. E eu te peço também que o Senhor nos ajude a nos cercarmos de pessoas que também busquem isso e que tenham essa visão, em nome de Jesus, não apenas em termos de amizade, mas em termos de trabalho, de liderança, que possamos liderar pessoas assim, que possamos incentivar pessoas a que sejam assim também, em nome de Jesus, Pai. E eu oro também por aqueles que estão orando por cura, por libertação, por transformação, por resposta. Concede essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.